Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Franca e em Direito dos Negócios pela Universidade de Barcelona, o juiz Aureliano Amorim é um dos nossos convidados aqui hoje. Ele fala das publicações dele e das leituras que tem feito especialmente para o doutorado. Antes, a conversa é com a escritora Cássia Monteiro, autora de Soberana, uma adaptação de um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Jornalista, Cássia tem contos e crônicas publicados. Soberana, o primeiro romance, foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cássia? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Você publica contos e crônicas desde criança. Já adulta, 7 anos atrás, começou a publicar de outra forma. E agora, o primeiro romance. Foi uma mudança que você já esperava, partir de contos e crônicas para o romance? Sempre quis o romance ou não? Sempre quis o romance. Eu comecei escrevendo romance. Na verdade, como eu comecei a escrever? Quando eu tinha... Na verdade, eu comecei a escrever desde que eu aprendi a escrever. Eu contava historinha para o meu irmão, mesmo antes de ser alfabetizada. E quando eu comecei a escrever em caderninhos, historinhas infantis. Mas quando eu tinha 11 anos, o meu pai trouxe da biblioteca do trabalho dele um livro da Agatha Christie, que é O Caso dos 10 Negrinhos. E quando eu li esse livro, que é um suspense, que no final tem uma reviravolta, aí que legal, né? Vou fazer um também. Aí eu comecei a escrever um que se chamava Assassinatos em Alto Mar. Tenho até hoje lá o livrinho começado. E foi daí que veio a minha vontade de escrever. Então, na verdade, eu comecei com romance. Comecei já tentando escrever um romance. Só que não é assim tão fácil de você chegar a publicar e conseguir terminar um romance. Então, quando surgiu a oportunidade de publicar contos e crônicas, eu me adequei para conseguir entrar no mercado e depois surgiu a oportunidade de escrever um livro só meu. E como é que foi essa transição, Cássia, de conto e crônica para o romance propriamente dito? Eu imagino que seja pesquisa muito mais profunda, muito mais tempo de dedicação. Os contos foram a partir de chamadas para antologia. O meu romance também foi meio que encomendado, então a editora com a qual eu tinha publicado alguns contos gostou do meu texto e tinha um projeto de adaptar clássicos da literatura clássica brasileira para o público dela, que é juvenil, mais ficção científica e fantasia. Então, eles me convidaram para escolher um clássico e adaptar. E eu acabei escolhendo o Senhora, do José de Alencar, porque era uma história que eu já conhecia, gostava, então eu resolvi trabalhar essa história. Para poder fazer isso, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa do livro e dos elementos que iam construir a minha história. Então eu fui no meu banco de ideias, que eu tenho no meu computador, e fui ver o que eu já tinha começado, se tinha alguma coisa que dava para aproveitar. Encontrei uma história que era em Marte, tinha uma princesinha, só que eu não tinha uma continuação para aquela história. E, ao mesmo tempo, eu tinha a trama de Senhora que eu tinha que colocar em alguma coisa, mas eu não tinha personagem para ela. Então, eu falei, acho que dá para juntar os dois e misturar e tirar uma coisa boa. Resultado está aqui. Soberana, a Ascensão da Rainha de Marte. Você falava, né, que é inspirado, que é uma adaptação de Senhora, mas com muita ficção científica e principalmente para esse público juvenil. O que você resolveu colocar aqui? Como é que é a história? Existem adaptações de clássicos que são só adicionar uma coisa que não tinha. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que colocaram Orgulho e Preconceito e zumbis. Adicionaram um zumbi na história que já existia. Não é isso que tem aí. Isso é uma história nova, em que a trama de Senhora entra no meio. Mas os personagens são diferentes, o cenário é diferente. Se passa em Marte, bem diferente. Que não é muito José de Alencar, né? Então, eu construí a história em Marte porque eu sempre gostei muito de universo, essas coisas. E na minha casa tinha uma enciclopédia que tinha um mapa de Marte, tipo um planisfério de Marte, onde tinha os nomezinhos da geografia. E eu achava muito interessante, a gente já tinha dado nome para a geografia de Marte, e Monte Olimpo e não sei o quê. Eu gostava muito disso. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu usei os nomes reais que a NASA deu para Marte, assim, na geografia. Então, tem aí o Monte Olimpo, só que eu coloquei animais que habitam,
outras coisas. E por que você resolveu ter como ponto de partida a senhora? A gente recebeu uma lista de clássicos que a gente podia escolher. Eram vários autores e, como eu já tinha afinidade com a história, eu já conhecia e eu achei que, como eu tenho mais facilidade para trabalhar com protagonista feminina e forte, que é o caso dessa daí, aí eu acabei escolhendo Senhora. Agora, explica para mim, por favor, como é que é o seu processo, como é que foi o seu processo de escrita? Quanto tempo durou? Quando você escrevia? De que forma? Revela para a gente. Em 2012, eles me chamaram. E, teoricamente, eu teria que ter entregado mais ou menos no ano seguinte. Só que, no meio do caminho, surgiu um TCC, eu fui para a Colômbia, dar aula de inglês. Então, eu fui escrevendo quando dava, fui me planejando quando dava, até que em 2014, no finalzinho, eu finalmente consegui entregar e foi publicado em maio de 2015. Você escrevia de manhã, de tarde, de noite, só de noite? Você tinha algum ritual? Não. Eu escrevia quando dava e principalmente de madrugada. Eu sou uma pessoa da madrugada, então mais ou menos 3 horas da manhã me dá vontade de escrever. Aí eu sento, escrevo até me dar sono e vou dormir. Mas não era todo dia? Não. Não era todo dia porque eu estava envolvida em várias coisas. Eu estava, às vezes, trabalhando em 2 empregos. Estava indo, que eu falei que eu fui para a Colômbia, então lá eu não tinha como ficar escrevendo. Então, quando dava, eu escrevia. Por isso que demorou 2 anos para sair um livro de 150 páginas. Você explicava aqui para mim, antes da gravação, que você tem várias ideias já desenvolvidas. Estão lá guardadinhas, essa era uma delas que deu origem ao livro. Como é que surgem as ideias? Não tem controle, vai surgindo. Às vezes eu vejo uma pessoa na rua, já vem a história inteira na cabeça. E às vezes você quer fazer outra coisa, você tem que estudar, você tem que trabalhar. E aí você tem que deixar um pouco de lado a coisa de escrever. Só que eu não consigo, porque quando eu paro de escrever, os personagens ficam vindo na minha cabeça, assim. Tipo, me escreve, me escreve. Eu sou meio que perseguida pelos personagens, não consigo não escrever. E a partir de que ponto que você escreve? A partir de que ponto que eles te forçam tanto a escrever? A partir do ponto que tem um prazo, eu acho, porque senão eu vou escrevendo aqui um pouquinho, aqui ali, um pouquinho, e nunca que termino. Mas aí que eu cheguei na conclusão de que não dá para eu ser uma dessas que senta e escreve. Eu preciso planejar, eu preciso sentar, pensar como é que vai ser cada capítulo, porque senão eu não consigo terminar. Então é assim que eu estou fazendo agora. Para os meus próximos livros eu estou sentando, planejando e seguindo mais ou menos aquilo ali, porque senão não termino. E você já tem um próximo aí em vista? Já tenho, já está começado, aliás, já está mais da metade, mas eu vou ter que rever o planejamento e talvez mudar bastante coisa, porque conforme vai passando o tempo, você vai mudando de ideia também, vai vendo que aquilo ali não funcionou muito bem, então eu vou ter que sentar e refazer o planejamento para seguir dali. E é uma história sobre o quê? É uma história inspirada em coisas que aconteceram na minha vida, que eu achei engraçadas e achei que daria um livro, mas prefiro não comentar por enquanto. Não pode revelar. Não. Outra curiosidade, você escreve desde pequena, desde criança. É influência dos pais, da escola? Isso é culpa de quem? Eu acho que é mais culpa da minha mãe, porque ela é professora de português e desde que eu era criancinha ela sempre leu comigo historinhas de Cinderela, de livrinhos infantis que ela pegava. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de ler. E eu ia na livraria, pedia para ela comprar livrinho para mim e tal. Então, desde essa época, eu já gostei de histórias, de contar a historinha para os outros. Vem da minha mãe. Você guarda seus primeiros cadernos, não é isso? É, eu tenho vários cadernos lá em casa, com coisas começadas, assim. Eu estou com um deles aqui. Você trouxe, esse aqui você tinha quantos anos? Provavelmente 5 ou 6, porque é da alfabetização. Tem historinhas começadas, dessa época que eu já começava a escrever alguma coisinha. E hoje, Cássia, você tem autores, ao longo dos anos, você foi cultivando assim, seus autores, seus escritores preferidos, você tem a sua lista? Tem, ela é um pouco grande assim para falar só 1 ou 2. Pode falar mais. Por gênero, assim, a Agatha Christie no policial, né, que foi a que me fez começar a escrever romance. Eu gosto também de autores de fantasia, porque eu vou mais para esse lado. Eu comecei escrevendo policial, a primeira coisa que eu publiquei foi policial, mas depois eu vi que o jeito que eu escrevo é mais para
infantil ou infanto-juvenil, ou chick lit, como a gente chama, né? Literatura de mulherzinha. Que é um texto mais leve, mais divertido, assim. Então, eu tenho na fantasia o Patrick Rothfuss, que é o autor do Nome do Vento, que eu gosto muito. Tem o da Guerra dos Tronos, o George Martin. Tem vários. Vou ficar aqui falando. Agora, tem um assim especial, um preferido, entre todos ou não? Acho que não. Acho que eu sou meio assim de época. Tem uma época que eu estou amando muito um livro, então... No momento é o Victor Hugo, dos Miseráveis. Estou lendo Os Miseráveis, que é um livrão. E estou adorando. Infelizmente, o livro ainda é muito atual, porque tem coisas de 1800 que a gente não evoluiu nada, enquanto sociedade continua a mesma coisa. E é uma história que eu gosto há muito tempo. Quando eu era criança, eu vi no Eurochannel uma série dos Miseráveis e desde então eu gosto muito. Só que eu nunca tinha lido o livro. E só agora que eu estou lendo e estou achando muito, muito bom. Você falava aí de planejamento, né? Para escrever os livros, para fazer o planejamento mesmo. O seu plano é ser escritora, viver disso? Esse é o seu sonho? Meu sonho é viver de escrever. Viver dos livros, de palestras sobre livros. No momento, ainda não dá, mas para o futuro a ideia é essa. Ok, boa sorte. Obrigada. E muito obrigado, Cássia. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois, no intervalo, tem mais conversas sobre literatura, dessa vez com o juiz Aureliano Amorim. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o juiz Aureliano Amorim. Está aqui comigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Você é magistrado e é de uma família de magistrado, pai e avô, não é isso? Exatamente. Meu pai e meu avô foram magistrados no estado de Goiás e eu também tenho a honra de sê-lo. Foram as principais influências. Sem qualquer sombra de dúvida, além do Mickey e do Pato Donald. Esse é diferente, né? Porque o meu interesse pela leitura começou com os gibis, né? Justamente quando a gente é criança, a gente tem uma atração pelos quadrinhos, né? E até hoje eu vejo nos jornais, eu gosto dos quadrinhos. E foi começando aí que a gente desenvolveu o gosto pela leitura. Seu primeiro contato, então, com a leitura foi por meio dos gibis? Foi por meio dos gibis. Hoje continua? Dos gibis mais não, né? Mas com certeza a gente se lembra com carinho de que isso foi o início e com certeza é o início de muita gente que gosta de ler. Você me contava aqui antes da gravação, antes da gente começar aqui a gravação, morava no interior, depois foi para Goiânia, capital. Já lia ou foi nessa mudança que surgiu esse interesse? Até então o meu interesse era só pelo gibi mesmo, né? Mas meu pai morava numa cidade muito pequena, onde não tinha o estudo mais avançado e com 12 anos ele falou assim, você vai para a casa do seu avô na capital, que é onde você vai continuar seus estudos. E eu caí num apartamento, uma criança de 12 anos de idade, com todo o gás, e não podia fazer nada, né? E eu vi que tinha uma estante, e essa estante tinha alguns livros. Eu verifiquei e havia uma coleção completa de Morris West. E eu fui lendo um por um e li toda a coleção de Morris West, né? E a partir de então eu comecei a desenvolver essa leitura e o interesse ainda mais pela leitura. Fui para a faculdade de Direito, onde, claro, obviamente, se tem que ler muito, né? E nunca mais parei, e eu acho que nunca mais vou parar. O interesse pela magistratura também vem desde cedo, desde criança? Sim, eu me lembro que aos 10 anos de idade eu via meu pai trabalhando, né? Via as decisões de importância que ele tomava, principalmente numa cidade muito pequena e tudo. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhecia quem era o juiz, né? E desde aquela época eu tive um gosto pela magistratura, um gosto por decidir, um gosto por dizer o direito, né? Aquilo que eu penso que é o certo e também respeitando aqueles que pensam diferente, né? E a partir de então eu comecei a seguir os passos do meu pai, ver o que ele fazia, o que ele lia, né? É interessante que só lia livro de direito, né? Pouca coisa fora disso, né? E é a realidade minha hoje, a gente não consegue ler outra coisa, raramente, a não ser matéria de direito, livro de direito. Até falando nisso, você está no doutorado hoje. Quais são suas leituras? As leituras minhas hoje são especificamente relacionadas ao tema do meu doutorado, né? Eu não tenho condição de ler outra coisa praticamente, né? A não ser no final de semana, uma revista, alguma coisa assim. Mas as minhas leituras hoje são concentradas principalmente em autores brasileiros e espanhóis, também portugueses, a respeito do tema que é relacionado ao direito arbitral.
O que você estuda, o que você está estudando especificamente, Aureliano? Eu estou estudando a possibilidade da execução da sentença arbitral fora do Poder Judiciário, né? Nós sabemos da quantidade de processos que o Judiciário tem e da possibilidade de nós termos auxílios fora do nosso sistema para poder desenvolver a justiça, como é a arbitragem. Até falando sobre isso, você continua esse estudo porque você já publicou um livro sobre esse tema. Está aqui comigo a relação entre o sistema arbitral e o Poder Judiciário. O que você defendeu aqui? Aí eu procurei demonstrar como é que funciona o sistema arbitral e a relação dele com o sistema judicial comum, né? Quando é que o árbitro pode decidir, quando é que o juiz é que tem que decidir, quais as matérias que o árbitro pode fazer, pode decidir, qual aquelas que ele não pode fazer, que só o magistrado togado, né? Enfim, essa relação entre esses dois sistemas é o principal foco desse livro. É uma das saídas hoje, Aureliano? A gente sabe que o judiciário está com bastante processo, com muitas causas. Pode ajudar a desafogar? Ajuda a desafogar? Sim. A nossa legislação sobre arbitragem, ela já tem vários anos, né? E ela vem gerando um reflexo muito grande na sociedade em matéria de agilidade da entrega da prestação jurisdicional. Grandes empresas hoje procuram utilizar o sistema arbitral. Por quê? Porque ele tem um custo inicial maior, mas uma solução breve, né? Um sistema arbitral resolve tudo, no máximo em 6 meses. E aí a empresa tem a concretização daquele problema de um jeito ou de outro. Infelizmente, o judiciário, pela quantidade de recursos, pela quantidade de processos, ele não consegue fazer isso com menos de alguns anos de tramitação, né? Toda decisão judicial, seja ela de juiz ou de árbitro, ela é imposta. Por isso que nós estamos apostando muito hoje na conciliação e na mediação. Porque com a conciliação e mediação, as partes saem satisfeitas. Com uma decisão judicial, só uma sai satisfeita, e às vezes nenhuma. Agora, para grandes empresas, como você citava aqui no caso do sistema arbitral, a conciliação e a mediação também funcionam ou tem que ser por aqui? Funcionam também, né? Inclusive costuma funcionar até melhor, né? Por quê? Porque eles são desapegados de sentimentos emocionais, vamos dizer assim. Eles raciocinam em termos de número, né? Se eu fizer esse acordo, qual é o meu prejuízo, qual é o meu lucro? É possível fazer ou não é possível fazer? É mais fácil negociar desse jeito, né? Porque negociar com uma pessoa que tem raiva da outra. Você tem que primeiro trabalhar a raiva dela, diminuir essa raiva, para depois se chegar a um bom acordo entre elas. O doutorado é feito numa universidade espanhola, não é isso? Sim, a Universidade de Barcelona, na Espanha, onde eu já fiz o meu 2º mestrado, né? E estou no meio do doutorado. Agora lá, o sistema também funciona como aqui? Arbitral? Isso. Sim, funciona. Inclusive lá tem um sistema arbitral público, que trata das matérias de consumo. Então, aqui no Brasil, nós não podemos usar o sistema arbitral em matéria de consumo. Lá é possível usar o sistema arbitral mais público, né? Então, existe uma estrutura de arbitragem pública na Espanha que atende os casos de direito de consumo. E funciona? É um bom exemplo? Funciona sim. Lá as empresas aderem ou não ao sistema, né? Então, elas lançam uma informação e falam assim, ó, estamos aderindo ao sistema de arbitragem pública que tem na Espanha. Aí qualquer problema que você tiver, você não precisa procurar o judiciário, você procura o sistema arbitral público. É mais rápido? Sem dúvida, sem qualquer sombra de dúvida. A própria lei determina que aquilo tem que ser resolvido em 2, 3, 4 meses e pronto, e não tem recurso. O que está resolvido, foi resolvido e pronto. A gente tem mais um livro aqui, Aureliano, Sistemas de Solução de Controvérsias na Integração Econômica nas Américas. Você tem 2 capítulos aqui, não é isso? Exatamente. Foi um estudo que nós fizemos a respeito de grupos econômicos que existem no Brasil inteiro, a ALCA, a União Europeia e tudo, né? E eu tenho 2 capítulos nesse livro que trata a respeito de alguns grupos econômicos e o sistema de solução de conflitos que esses grupos econômicos trazem, né? Porque eles fazem negociações entre vários países e, obviamente, você não tem uma legislação única para todos eles e nem um tribunal único para todos eles. E aí esses sistemas trazem formas de solucionar os conflitos das pessoas que negociam dentro desse sistema. E aí era alvo do seu estudo? Você faz isso? Você aborda isso no seu dia a dia? Qual que era o seu objetivo? Por que você se interessou? Nesse caso aí foi porque era uma matéria do meu 1º mestrado, né? E é uma matéria muito interessante porque nós estamos vivendo um ambiente de globalização, né? Nós temos uma situação que o que acontece do outro lado do mundo reflete imediatamente aqui, né? Os grupos econômicos estão cada vez mais desenvolvidos,
o Mercosul, a União Europeia, que vai para mais de 50 anos de integração, tudo isso é uma realidade na época atual e a gente não pode deixar de ter um pouco de conhecimento a respeito. A gente conversava aqui sobre os seus livros e falava um pouquinho sobre temas, né? Sobre autores e temas. Você tem autores ou temas preferidos? Temas sim, autores não. Porque é sempre bom você ouvir 2, 3, 4 opiniões sobre o mesmo tema. Você enriquece os seus conhecimentos, porque 2 pessoas pensam melhor do que uma, não resta dúvida disso. É claro que existem pessoas que falam muito melhor, com muito mais profundidade e tudo, mas você sempre acha alguma coisa nos outros que não são assim tão brilhantes, né? Por isso que eu não tenho autores específicos. Eu leio, tenho um tema, eu faço uma pesquisa e consigo essas informações com muita facilidade hoje por causa da internet. E quais são os seus temas? O que você gosta de estudar? Eu gosto de estudar direito de família, eu gosto de estudar o sistema arbitral, direito arbitral, e gosto de estudar muito também direito eletrônico, né? Eu também tenho alguns artigos escritos sobre direito eletrônico, já atuei na área administrativa na implantação de processo eletrônico, e isso me atrai bastante. Para terminar, Aureliano, uma curiosidade que eu geralmente pergunto aqui, eu gosto de saber dos nossos convidados. Você tem um livro publicado e 2 capítulos num outro livro. Como é que é o seu processo criativo? Como é que você escreve? Quando você escreve? Você que tem um tempo muito curto, muito apertado. Como é que é o seu processo? É à noite. Depois que tudo termina, né, lá pelas 10, 11 horas da noite, a gente vai estudar e depois do início do estudo a gente começa a escrever. Agora, escrevendo e estudando também, complementando também alguns pontos, né? Então, escrever um livro não é fácil, né? Não é como você escrever uma carta, não é como você escrever uma sentença, como eu dou, não é tão simples assim. Você tem que fundamentar, você tem que citar, você tem que dizer de onde você está tirando aquilo, que não é só da sua cabeça, né? Então, não é algo fácil, né? Eu vejo escritores falando em produzir 40 páginas por dia, isso é muito, muito mesmo, né? A gente consegue, no meu caso, eu consigo produzir 5, 6 páginas numa noite, né, que a gente trabalha em 2, 3 horas. Isso depois que você já estudou bastante a respeito da matéria e tem uma linha de raciocínio a ser desenvolvida dentro de um livro. Você não pode jogar simplesmente as suas ideias, você tem que ter uma concatenação, tem que ter um guia que a pessoa entenda aquilo que você está falando. Você mesmo diz isso, né, que é preciso tempo e dedicação. Sem dúvida. E uma coisa que eu aprendi bastante foi ler no computador. Para mim, hoje não tem diferença o livro físico ou eletrônico. Acostumou? Acostumei. O começo foi difícil, eu imagino. Mas aquela história, né? O carro apertado é que canta, né? E a gente hoje não pode, de forma alguma, deixar as fontes eletrônicas de lado, né? Eu já tenho um equipamentozinho de leitura digital, né? E cabe aí 2, 3, 4 mil livros lá dentro, né? Então, eu estou começando a desenvolver também esse costume de ler, mesmo em ambiente digital. Ok. Aureliano, é isso. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações, pelo conhecimento. Tudo isso trazido aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Iluminuras, né? É um prazer imenso falar a respeito de livro, de conhecimento, né? Para que as pessoas saibam como é que as coisas para a gente são. Né? Não é fácil ser um magistrado e ainda escrever, ainda dar aula, lecionar, né? Mas é muito gratificante. E eu agradeço muito a Deus e a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!